Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Aleluia. Jesus é bom e Deus é fiel. E Ele tem cuidado de nós. Amém? Glória a Deus. Ontem à noite nós comemoramos o aniversário da minha esposa ali. E quando a gente saiu da churrascaria, disse, vamos ver um pouquinho o mar, tomar o vento um pouco. A gente estava lá sentado no calçadão, eu mais algumas pessoas, e de repente era umas 00:30 por aí, um vendedor de flor, cheio de buquê de flor na mão, ele veio e atravessou a pista. Eu estava sentado, de cabeça baixa, estava a irmã Evelyn sentada, a minha cunhada Bruna sentada de lado, minha esposa em pé, e os meninos brincando. Eu, Alisson e o meu cunhado Jacques estavam um pouco distante, olhando o mar ali. E ele olhou para mim e disse, eu estava do outro lado da pista, e Deus mandou eu vir aqui falar com você. E Deus mandou uma palavra para você. Eu disse, pois não, pode dizer. Ele disse, Daniel, capítulo 12, verso 13. Assim é a palavra que Deus manda eu te dizer. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Ou seja, Deus fala conosco, irmãos. Do nada ele disse, eu estava indo para o outro lado, Deus mandou eu voltar para trazer essa palavra para você. Deus é fiel. Amém? Por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo de número 28. É o último capítulo de Mateus. Nós vamos ler o último capítulo e os últimos versículos, ok? Mateus 28, verso 18, 19 ao 20. Se você estiver anotando aí, aleluia. Mateus 28, do verso 18 ao 20, diz assim: Jesus, aproximando-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis, estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amado Deus e Pai, Senhor da glória, queremos te louvar por tua palavra, por tua graça, bondade, amor e misericórdia. Rogamos que o Senhor tome a nossa mente cativa à obediência da tua palavra, que o Senhor ministre ao nosso coração, que o Senhor use esse pobre servo que aqui está como canal transmissor da tua verdade para a edificação da tua igreja, da tua noiva. Abre o nosso entendimento, derrama a unção. É o que nós te rogamos, te agradecemos, em um nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Nessa noite, meus amados irmãos, eu gostaria de pensar um pouco com você a respeito do evangelho da obediência. Existem muitos evangelhos. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo em uma das suas epístolas,
ele diz ainda que nós, ou o anjo do céu, vos pregue outro evangelho que seja anátema. A palavra anátema significa maldito, amaldiçoado. No decorrer do tempo, as pessoas vieram deturpando o evangelho. A palavra evangelho vem do grego boas novas ou boa notícia. Que boa notícia ou boas novas são essas? O homem está perdido em seu delito e em pecado, condenado ao fogo eterno do inferno e à separação eterna de Deus. E Deus enviou Jesus para morrer na cruz, perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Essa é a boa nova, ou as boas novas, ou a boa notícia, que em Cristo temos perdão, salvação, restauração e novamente a aliança com Deus é restituída. Como eu estava falando, no decorrer do tempo, algumas pessoas deturparam o evangelho. E existem alguns evangelhos, como por exemplo, o evangelho liberal. O que é o evangelho liberal? É um evangelho light ou diet, como você queira chamar. É aquele evangelho onde as pessoas não têm compromisso nenhum com Deus, nem com a sua palavra. É aquele evangelho onde a pessoa vive frequentando a igreja, anda com a Bíblia, diz que é filho e filha de Deus. Todavia não se percebe nenhuma transformação, não se percebe nenhuma mudança de atitude, de comportamento ou de caráter. É um evangelho onde as pessoas estão dentro da igreja, mas estão mentindo. Dentro da igreja, mas roubando. Dentro da igreja, mas se prostituindo, fornicando e fazendo todo tipo de pecado. Então, existe outro evangelho chamado evangelho do triunfalismo. É pregado onde todo cristão parece que é um super crente. Ele não pode adoecer, ele não pode passar por lutas, nem por adversidade. Tem que ser um super-homem ou uma mulher maravilha. Quando a Bíblia, ela nos mostra de forma claríssima que esse evangelho não existe. Nós somos seres humanos e a própria Bíblia diz que o que sucede ao justo, sucede ao ímpio. O justo quebra a perna, o ímpio também quebra. O ímpio é assaltado, o justo também é. O ímpio passa por problema, o justo também passa. O que sucede a um, sucede ao outro. E existe outro tipo de evangelho, chamado evangelho da prosperidade. E esses pregadores e mestres que ensinam esse tipo de evangelho, dizem que todo crente tem que ser próspero, tem que ser rico. Afinal de contas, usam chavões, como por exemplo, Deus é o rei, é o dono de tudo, o dono do ouro, da prata, da terra, a sua plenitude e tudo que nela há. Logo, se Deus é rei e Ele é pai, e eu sou filha ou filha, logicamente eu sou princesa ou príncipe. E como princesa e príncipe, eu tenho direito a requerer da herança do meu pai, que está no céu. Então, há muitos tipos de evangelho. E baseado nesse pressuposto, refletindo nessa temática, eu decidi pensar com você nessa noite sobre o evangelho da obediência, que este é o verdadeiro evangelho. Então, observe que esse texto que a gente leu, ele é rico em lições práticas para a nossa vida. Note que essas afirmações foram as últimas palavras de Jesus na terra, onde ele nos dá um comissionamento. O termo comissionamento, ela vem exatamente da palavra, você vai entender agora de forma bem clara. Quando um vereador, um deputado ou qualquer outro político oferece à pessoa um cargo comissionado, ok? Então, comissionamento é exatamente nomear alguém para um trabalho temporário. Quando a gente nomeia alguém para um trabalho temporário, esse chama-se comissionamento. Note que o texto, no versículo 20, no verso 19, na sua tradução,
Está escrito ide, não é isso? Sim ou não? Pronto. Mas se a gente for um bom estudante da Bíblia, a gente vai descobrir que esse texto no original não está ide, ok? Porque ide está no imperativo, é uma ordem, ide, ok? Mas no grego, a qual o Novo Testamento foi escrito, essa palavra não está no imperativo, ela está no gerúndio, ou seja, indo. Ele não está ordenando a gente ir, mas ele está dizendo indo, porque ele já espera que toda pessoa convertida de verdade, que verdadeiramente nasceu de novo e tem uma experiência real com ele, experimentou o batismo com o Espírito Santo, a capacitação, essa pessoa, pelo fato de ter intimidade e relacionamento com ele, comunhão com Deus, ela já esteja indo realizar a obra do Pai, ok? Então, ide não existe no original grego, é indo. Todo crente deve estar indo. Por isso que a gente sempre diz que se alguém não está indo fazer a obra, se alguém não está envolvido com nada das coisas de Deus, com a casa de Deus, com o reino de Deus, essa pessoa está com um problema de manutenção. Está precisando de alguma coisa. Eu acredito que seja um pouco de óleo do Espírito Santo. Quando a gente recebe esse óleo do Espírito Santo, esse azeite, a gente começa a funcionar de forma mais adequada. Note que Jesus, ele faz com que a gente venha a entender que nós precisamos evangelizar, batizar e ensinar as pessoas a guardarem tudo o que ele ensinou. Está aqui, não é? Fazei discípulos de todas as nações, veja bem, todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no verso 20, ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O interessante é que as pessoas gostam muito de pegar o final do versículo 20, onde ele diz, estou convosco todos os dias, até a consumação do século. As pessoas gostam muito de pegar essa parte. Só que qualquer pessoa que entende da regra de interpretação do texto, chamado hermenêutica, que é a ciência da interpretação do texto, vai entender que essa promessa de estar conosco todos os dias não é para qualquer pessoa, não é para uma pessoa comum. Note que ele dá um comissionamento às pessoas. Eu disse que comissionar é nomear alguém para um trabalho temporário. Perceba que a promessa, ela está atrelada, ela está amarrada, ela está exatamente conectada à condição da pessoa estar envolvida no comissionamento. É como se ele estivesse dizendo, você vai fazer a minha obra, eu estou levantando você, e eu prometo que eu vou estar com você, capacitando, orientando, guiando, protegendo, fortalecendo, consolando, restaurando, curando. Então note que a promessa de estar é para quem está envolvido com a obra, porque não tem sentido ele estar com quem não está fazendo nada. Não tem sentido ele estar todos os dias com uma pessoa que só faz frequentar a igreja. Vocês estão me entendendo? Então, muito bem. Perceba que Jesus aqui, ele faz com que as pessoas venham evangelizar, batizar e ensinar a guardar tudo o que ele ensinou. Se a gente perceber bem, a gente vai notar que Jesus viveu 36 anos e 6 meses. 36 anos e 6 meses. Ele começou o ministério dele de pregação exatamente aos 30 anos, porque segundo a lei levítica, o sacerdócio
só poderia ser ensinado após os 30, que era exatamente a fase da faixa etária de maturidade do ser humano. E o ministério dele durou 3 anos e 6 meses. E se alguém fosse calcular o tempo investido de Jesus no ensino, na pregação, na evangelização, 70% do tempo dele foi investido exatamente na questão do ensino, da preparação de pessoas. Note que 70% da vida de Jesus foi dedicada totalmente a trabalhar no caráter, na personalidade, no desenvolvimento, no investimento de pessoas, para que essas pessoas também fizessem o mesmo do que ele fez. Investissem também na vida de pessoas e assim, consecutivamente, se tornasse uma grande rede de transformação de vidas. Então, perceba que o Evangelho, ele não traz apenas as boas novas, mas o Evangelho traz também consigo algo chamado compromisso. E esse compromisso é sustentado por guardar tudo o que Jesus ensinou. Ou seja, eu e você temos que guardar tudo aquilo que ele ensinou. Note também que Jesus ele coloca como parte fundamental do Evangelho um estilo de vida pautado pela obediência. Jesus coloca como parte fundamental do Evangelho um estilo de vida pautado pela obediência em tudo o que ele ensinou. Ou seja, o verdadeiro Evangelho é viver como ele ensinou. Você pode frequentar a igreja, você pode ser batizado nas águas, você pode ter um cargo eclesiástico, ou fazer parte de qualquer departamento da igreja, sem, contudo, ser um discípulo verdadeiro de Jesus. Porque, como você bem sabe, se batizar nas águas não salva ninguém, frequentar a igreja também não salva, ter cargo eclesiástico ou título também não salva. Porque o que salva a pessoa de verdade é ela nascer de novo, manifestar os frutos desse novo nascimento, através do compromisso com a palavra de Deus, em obediência, vivendo uma vida de santidade, de integridade, de responsabilidade e desenvolvendo o reino de Deus através de ações, atitude, comportamento e de palavras. E ao longo do tempo, queridos, nós temos notado que a obediência à palavra de Deus tem sido relativizada, ou seja, colocada em segundo plano. Tem até pastores que dizem que a Bíblia tem que ser revisada, tem que se mudar alguns termos, que são muito confrontadores, quando a Bíblia confronta o pecado. Então, relativizar a Bíblia é dizer exatamente que a Bíblia não tem a verdade em si, que a palavra de Deus não é a última palavra, que existem outras verdades, outras vertentes, que podem ter o mesmo peso que a palavra de Deus. E na verdade isso é um mero engano, porque a palavra de Deus é a verdade, e a Bíblia ela é inerrante, não há erros na Bíblia. Tudo que está escrito na Bíblia é puro, é verdadeiro, é justo, é santo, é honesto. Tudo que está na Bíblia é a verdade de Deus. Eu e você podemos não gostar, mas temos que obedecer. Eu e você podemos não querer aceitar, mas a verdade é única. E não há como se pregar o verdadeiro Evangelho sem deixar o assunto da obediência de lado. Não há como se pregar o verdadeiro Evangelho deixando o assunto da obediência de lado. E olhando esse texto, nós aprendemos algumas lições práticas desse texto em apreço.
E eu quero compartilhar com você nesse instante. A primeira lição é que o Evangelho de Cristo exige uma obediência por aquele que é exatamente o detentor da verdade. O Evangelho de Cristo, ela exige uma obediência. Veja bem, Deus, quando exige a obediência de mim e de você, Ele apenas está restaurando o plano divino para a humanidade. Não é por acaso. Desde o Éden, amados irmãos, desde o início de tudo, o princípio de tudo, Deus começou exigindo obediência. E Deus vai terminar exigindo obediência. Quando a gente abre a Bíblia em Gênesis, no livro de Gênesis, no capítulo de número 2, a gente vai ver algo interessantíssimo. Eu disse que Deus começou exigindo obediência, e Ele vai terminar, vai encerrar, exigindo a obediência. Gênesis 2, verso 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17. A Bíblia vai dizer assim, veja bem. Ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de toda, veja que Ele ordenou, Ele não pediu, Ele ordenou, é uma ordem. Eu disse que Deus começou exigindo obediência. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Perceba que Deus começou exigindo a obediência. E você vai notar que Deus não proibiu o homem comer da árvore da vida. Porque lá havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas também havia a árvore da vida. Pense comigo. Deus havia feito o homem à sua imagem e semelhança. Retidão, justiça e santidade. Ok? Quando a gente fala imagem e semelhança, a gente não está falando de estereótipo. Mão, pé, cabeça. Não, não é assim. Imagem e semelhança é retidão, justiça e santidade. Porque Deus não tem cabeça, nem pé e nem mão. Mas, pastor, a Bíblia fala de pé de Deus, os pés de Deus, fala das mãos de Deus, fala da boca de Deus, a cabeça de Deus. É verdade. Todavia, existe algo chamado expressão idiomática. Ok? Expressão idiomática é uma forma de falar para dar ideia ou sentido. Mas eu quero lembrar você que Deus é espírito. Deus não é um espírito, Ele é espírito. A sua essência é espírito. Então, Deus não tem forma. Ele pode se moldar a forma que Ele quiser. Até porque Ele é o Todo-Poderoso. Então, quando Ele faz o homem imagem e semelhança, não é que Ele é igual a gente assim. Você está me entendendo? Ah, eu sempre aprendi isso dessa forma, pastor. Aprendeu de forma errada. Veja bem. Por isso que quando o homem peca, ele perde a imagem e semelhança de Deus. E ele começa a adquirir a imagem e semelhança do pecado. Se você for ler o livro de Gênesis todo, você vai perceber que quando Adão e Eva pecam, a Bíblia vai dizer assim, ó, e gerou Adão e Eva filhos conforme a sua imagem e semelhança. Conforme a imagem e semelhança é quê? Consequentemente do pecado. Então Deus começa a exigir do homem obediência. Deus quer que a gente obedeça a Ele em tudo. Todavia, no capítulo 3 de Gênesis, capítulo 3, no verso número 11, veja bem, eu disse que Deus começou com obediência e vai terminar com obediência.
Vejamos aqui. E disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei? Lembra que Deus começa com a exigência de obediência? Não comer daquela determinada árvore. Comeste tu da árvore que ordenei que não comesses? Deus está perguntando a Adão. Então Adão disse: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Perceba que ele está atribuindo a desobediência dele, como se a mulher foi a culpada de ele ter desobedecido a Deus. Mas note, como um bom exegeta que somos, que Deus não perguntou: a mulher te fez comer da árvore que eu disse que não era para comer? Ele disse: comeste tu da árvore que eu te ordenei. Ou seja, a ordem foi direta para ele. Independentemente se a mulher seduziu ou induziu, ele recebeu uma ordem direta de Deus. Isso indica que nós não podemos colocar a culpa dos nossos pecados nos outros. Nunca culpe o outro por causa do seu pecado. Ah, eu fiz isso porque ele fez isso. Eu fiz isso porque ela fez isso. Acontece muito isso em briga de casal. Quando o pastor vai aconselhar, é assim. Eu reagi assim, pastor, porque ele falou isso. Eu fiz assim porque ela fez isso. Tá bom? Então, note que Deus começou exigindo obediência e vai encerrar exigindo obediência. Era como se Deus estivesse dizendo: você desobedeceu a ordem que lhe foi dada. Você desobedeceu, Adão. Então perceba que Deus quer obediência. E Jesus Cristo, Jesus veio em obediência ao Pai, exatamente para ensinar a todos os discípulos a viverem em obediência à palavra de Deus. Você já percebeu que ele diz: ele foi obediente, obediente até a morte de cruz. Em tudo Jesus foi obediente. Perceba que quando Jesus vai morrer na cruz, ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ou seja, humanamente falando, Jesus não queria passar pelo sofrimento vicário. Humanamente falando, ele percebeu a dor, a angústia, o sofrimento que era a morte de cruz. Mas ele disse: independentemente da dor, do sofrimento, da angústia, eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua vontade, eu quero ser obediente ao Pai. Custe o que custar. A obediência vale tudo para Deus. E Jesus, ele veio para nos ensinar a sermos obedientes a Deus. Jesus é o modelo. Jesus é o protótipo a ser seguido. Todo exemplo de vida, de conduta, comportamento, de referência é Jesus. Por isso que Hebreus, no capítulo 12, ele diz: olhando firmemente, abra a porta, para o autor e consumador da fé. Jesus diz: olhando firmemente e o autor para o consumador da fé. Então, perceba que tudo o que Jesus quer é exatamente que a gente aprenda a viver como ele viveu. Falar como ele falou, agir como ele agiu, se comportar como ele se comportou, em obediência. E o grande problema nosso é que somos desobedientes. O grande problema é que a gente se apega às coisas do mundo, se apega ao nosso temperamento carnal, terreno, e a gente começa a explodir, e agir, e a falar, e se comportar de forma indevida, deixando de obedecer a palavra de Deus,
Mas tudo que Deus quer é que nós sejamos simplesmente como Jesus. Obediente em tudo. Nós estamos falando sobre o evangelho da obediência. O evangelho bíblico. Eu disse que Jesus veio para obedecer e ensinar a gente a obedecer. Note que a gente leu o Gênesis e a gente viu que no princípio Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, retidão, justiça e santidade. Perceba que o homem, ele já era igual a Deus. O homem já era igual a Deus. Mas aí, o que é que o diabo faz? O diabo seduz, o diabo engana, o diabo ilude o homem. E começa, através de uma serpente, a conversar com o homem. E disse: é assim que Deus diz, que vocês não pudessem comer da árvore do jardim. É porque ele sabe que se vocês comerem, vocês serão iguais a ele. Como Deus, vocês serão. O diabo é mentiroso. O homem já era igual a Deus. Deus propôs toda a condição e montou o quadro exatamente propício para que o homem vivesse igual a ele. Você lembra que ele fez o homem à imagem e semelhança dele? Foi ou não foi? E lá ele botou a árvore da vida. Se o homem era a imagem e semelhança de Deus, e ele poderia comer da árvore da vida, porque Deus não proibiu ele comer da árvore da vida. Ele proibiu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Da árvore da vida não. Pense comigo. Você é inteligente. Note. Ele deixou a árvore da vida aqui. Já fez o homem imagem e semelhança dele. Se o homem comesse da árvore da vida, ia viver eternamente igual a Deus. Igual a Deus. E esse era o plano inicial de Deus. Mas o diabo vem e seduz o homem e faz o homem perder a imagem e semelhança de Deus através da desobediência. Mas, como disse Jó, bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedidos ou frustrados. Ele vem, no decorrer da história, preparando um ambiente para que o homem perfeito viesse, Jesus, restaurar exatamente a obediência do homem, para trazer o homem de volta a Deus e receber novamente, através de Jesus, da obediência, da submissão, a imagem e semelhança de Deus e pudesse ter a vida eterna. Porque esse era o plano inicial de Deus. Mas no plano inicial de Deus, houve um acidente de percurso. Mas ele envia Jesus exatamente para trazer o homem de volta, porque nesse acidente o homem se rebela. O homem torna-se inimigo de Deus, amigo dos prazeres, amigo do mundo, amigo dos desejos. E todo desejo pecaminoso é desobediência a Deus. Mas eu disse que Deus criou o homem para a obediência. Por isso que nós estamos tratando do evangelho da obediência. Aí Deus resgata o homem, glória a Deus, aleluia. Deus resgata o homem pela obediência. Obediência é a palavra de Deus. E pela obediência somos salvos. Pela obediência somos transformados. Pela obediência somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Eu disse que Jesus veio para ensinar aos discípulos o princípio da obediência à palavra de Deus. Agora que você já sabe que toda desgraça começou pela desobediência, e toda restauração começa pela obediência. Toda cura começa na obediência. Toda libertação começa na obediência. Então, Jesus, ele vem ensinar a mim e a você viver uma vida em obediência. Perceba, amado irmão, que o propósito da obra redentora de Cristo é restaurar aquilo que havia se perdido lá no início.
Jesus, ele vem restaurar o que aconteceu lá no Éden. No Éden, o homem desobedeceu, perdeu a imagem e semelhança de Deus pela desobediência. Jesus vem em obediência e restaura a nossa imagem e semelhança de Deus pela obediência. E pela obediência minha e sua, a gente adquire a imagem e semelhança de Deus, a comunhão com Deus e o relacionamento com Deus. O evangelho da obediência continua sendo o mesmo que foi do início. A segunda lição que a gente aprende é que há uma relação indivisível entre a salvação e a obediência. Há uma relação indivisível, ou seja, não se divide. Não existe salvação sem obediência à palavra de Deus. Ninguém é salvo por tradições religiosas. Ninguém é salvo sem obedecer à palavra de Deus. Não adianta. Só existe um meio de salvação: obediência à palavra de Deus. Amém? Então note que a obediência define a forma clara do que é ser um seguidor de Cristo. Sabe quando é que você vê que a pessoa realmente é de Deus, que ela nasceu de novo, que ela é crente de verdade? Eu não vou dizer nem crente, que crente até o diabo é. A Bíblia diz que ele é crente e que ele crê e treme. Ok? Que ele é um cristão. A palavra cristão significa pequena miniatura de Cristo. Pequena miniatura de Cristo. Todo cristão tem que trazer a essência de Cristo. Perfume de Cristo deve exalar na vida do cristão. E como é que esse perfume exala, pastor? As pessoas percebem aonde você estiver, no trabalho, no passeio, aonde você for, aonde você estiver andando. Interessante. Eu disse para você que eu estava sentado na praia. Sentado. O homem veio de lá, olhou para mim e disse: Deus mandou trazer uma palavra para você. Como é que ele sabia que eu era cristão? Ele chegou dando a paz e tudo. A gente não estava de paletó e gravata. A gente estava bem tranquilo na praia tomando ventinho, 00:30, mais ou menos, para 1h da madrugada. Já pensou? A atitude, o comportamento, a essência, o perfume deve exalar na nossa vida. A obediência. Cada um é responsável pela conduta de vida que tem que manifestar. Cada um. Eu e você, de forma individual. Por favor, primeira epístola de Pedro, 1 Pedro capítulo 1, verso de número 2. Eu disse que a obediência e a salvação é indivisível. Não pode haver salvação sem obediência. E tem muita gente querendo ser salvo, sendo desobediente à palavra. Quando a palavra diz não, é não. E tem muita gente querendo dizer sim, quando a palavra de Deus diz não. Querido, aquilo que a palavra de Deus proíbe é pecado, é errado. Se a gente comete, se a gente pratica, se a gente faz, a gente está em desobediência. E nós não poderemos ser salvos. Mas eu acho, eu penso, eu acredito. O que eu acho, o que eu penso, o que eu acredito, não é o que a palavra de Deus diz. O que importa realmente é o que a palavra de Deus diz. 1 Pedro 1, 2. Eleitos segundo a presciência. Presciência é o conhecimento prévio. Antes de acontecer, ele sabia. Ou seja, antes de um homem pecar, ele sabia que o homem pecar e ele havia provido a salvação para o pecado do homem. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para o quê? Para o quê? A obediência. E a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz, que sejam multiplicadas. Deixa aqui.
Não, lá. Deixa aí. Veja bem. Nós fomos eleitos para a salvação. Para o quê? Para obedecer. Para obedecer. A gente não foi salvo para a gente viver a vida do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente acha. A gente foi salvo, a gente foi transformado, foi lavado e remido para a gente obedecer a palavra de Deus. Amém? Tudo que Deus espera de mim e de você não é nada mais além do que a obediência. É só o que Ele pede para mim e para você. É só o que Ele exige de mim e de você. Obediência. Aleluia. Veja que o texto aqui é claro para mostrar o porquê a gente foi eleito. Para sermos obedientes à palavra dEle. A obediência é necessária para entrar pela porta e para trilhar o caminho da vida cristã. Ok? A obediência não é só para entrar pela porta. Jesus disse o quê? Eu sou a porta. Quem entra por mim encontrará pastagem. Então, a obediência não é só para receber Jesus como Senhor e Salvador. Não, eu vou obedecer o chamado. Eu vou obedecer a palavra dele, vou me entregar a ele. Mas e a vida cristã? A obediência é para entrar pela porta e para continuar no caminho. Por isso que muitas pessoas começam bem, mas não terminam o caminho, a caminhada cristã. A Bíblia, ela faz uma correlação da vida cristã a uma caminhada, a uma jornada. E a gente precisa entender que a caminhada é longa e a jornada é difícil. Por quê? Sempre haverá oposição, haverá tentação, haverá sedução. Satanás, ele sempre vai colocar percalço no caminho, armadilhas, porque ele quer derrubar. Ele tem uma tríplice missão: matar, roubar e destruir. Ele quer roubar a sua paz, roubar a sua salvação, quer destruir sua vida, seu casamento, quer destruir seus sonhos, seus projetos. Ele quer aniquilar com você. E a única maneira de você ser triunfante nessa batalha espiritual é obedecer na palavra de Deus. A única maneira de a gente ter sucesso na vida cristã é se submeter totalmente à palavra de Deus. Eu me lembro que tinha um professor no seminário de teologia pastoral, que ele sempre dizia: devemos obedecer a palavra de Deus ipsiliteris. Aí, os alunos, quando chegavam novinho, primeiro semestre de aula, ele dizia: devemos obedecer a palavra de Deus ipsiliteris. Os alunos diziam: ele está falando o que aí? Ipsiliteris? Que linguagem é essa? Simplesmente é literalmente, de ponta a ponta. Ele dizia: ou você obedece à palavra ipsiliteris, ou você vai fritar na chapa quente sem óleo. Era um pastor velho, quase 70 e poucos anos. E ele dizia: você vai fritar na chapa quente sem óleo. E a gente apelidou ele de pastor chapa quente. A gente dizia: vai ter aula de chapa quente hoje. Chapa quente. E ele era um dos melhores professores que eu já tive. Porque era um homem que tinha vida. Eu nunca vi ele fazer nada de errado. Durante 6 anos que eu passei ali dentro estudando, eu nunca vi. Pelo contrário, eu via ser ele exemplo em tudo. Quando eu chegava na sala de aula, meia hora antes, ele já estava de joelho orando pelos alunos. Orando pelos alunos. Então perceba que a obediência é a chave de tudo. Quer ser bem sucedido? Obedeça. Quer ser um vitorioso? Obedeça a palavra. Quer ser feliz na sua vida? Obedeça a palavra de Deus. Quer ter a vida eterna? Obedeça a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus não é fácil. Principalmente hoje em dia. Com o sistema de corrupção que acontece, não é fácil ser um cristão genuinamente
verdadeiro. Frequentar a igreja qualquer pessoa frequenta. Andar com Bíblia qualquer pessoa anda. Fazer orações qualquer pessoa faz. Dar dízimo e oferta qualquer pessoa dá. Eu quero ver viver a palavra. Eu quero ver botar essa palavra em prática. Eu quero ver você dar testemunho de Cristo, onde você trabalha, onde você vai, onde você passeia, onde você anda, principalmente onde você mora. Já percebeu que a maioria dos crentes não gosta de evangelizar onde mora? Nunca percebeu isso, não? A grande maioria dos crentes só quer evangelizar em outro bairro. Não quer evangelizar onde mora. Você acha que é por causa de quê? Não é preciso ser um gênio na inteligência para descobrir por que não. Porque onde ele mora, onde ela mora, as pessoas veem, as pessoas ouvem, as pessoas percebem o comportamento, a postura, a atitude. E veem muitas coisas que não coadunam com a palavra. Veem e ouvem muitas coisas que não vai bater com aquilo que a palavra de Deus diz. E se elas forem falar desse Jesus que transforma, que salva, que purifica, que santifica, para essas pessoas que veem o comportamento, elas não irão aceitar. Então note que a obediência é necessária para passar pela porta e para trilhar o caminho da fé. Fé é igual a obediência. Você lembra de Abraão? Deus chega para Abraão e diz: olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu já te mostrei. Amém? Não, amém. Ele não disse te mostrei. Ele disse que eu te mostrarei. Ele não disse eu te mostrei, eu te mostrarei. Abraão teve uma atitude de obediência. Ele não sabia onde era a terra, não sabia como era a terra, mas ele obedeceu confiando em Deus. Eu disse que fé é igual a obediência. Ele foi intitulado como o pai da fé por causa de quê? Por causa da obediência dele. Note que Deus mandou ele oferecer Isaac. Por que Deus mandou Abraão oferecer Isaac? Por quê? Deus não sabia que Abraão era obediente, não? Se Deus é onisciente, claro que sim. Claro que sim. Mas Deus queria que Abraão entendesse que trilhar um caminho de fé é necessária a obediência. Deus não pediu sacrifício para ver se Abraão era obediente. Deus queria mostrar para Abraão que a obediência é a essência da vida cristã. Não existe fé sem obediência. Uma vida cristã sem obediência não é vida cristã. É religiosidade. E as igrejas estão cheias de pessoas religiosas, porque não vivem uma vida de fé. Observe que existem muitas formas de expressar a fé, e a melhor delas é a obediência. A principal delas é a obediência. Obedecer aos nossos desejos é pecado, é uma forma de desobediência contra Deus. Note que apenas levantar a mão, apenas se batizar nas águas, fazer parte de uma igreja, de uma denominação, ou cantar, ou pregar, ou tocar instrumentos numa igreja, ou fazer parte de um departamento, não quer dizer nada, absolutamente nada. Sabe por quê? Porque tem muita gente fazendo uma atividade dentro da igreja, mas não vive uma vida de obediência à palavra. Tem muita gente fazendo funções dentro da igreja, mas na prática do pecado, na mentira, na prostituição, no adultério, no engano, na fornicação, mas está dentro da igreja, dizendo que é salvo, dizendo que é de Deus. Por quê? Confia-se no talento, na habilidade que tem para fazer alguma coisa. Nós estamos tratando do evangelho da obediência.
Tudo que Deus quer do seu povo é obediência. Tudo que Deus exige da igreja é obediência. Tudo que Deus exige de seus discípulos é obediência à palavra dele. A obediência é requerida de nós do começo ao fim. Do começo ao fim. Observe que desde o Antigo Testamento, a gente viu lá em Gênesis, Deus exige obediência. Por favor, livro de Êxodo, capítulo 19. Eu disse que desde o Antigo Testamento, Deus exige obediência. Êxodo 19, versos 5 e 6. Êxodo 19. Veja bem. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, essa aliança aqui pode ser traduzida como um testamento, um mandamento, minhas ordens, ok? E esse guardar aqui, não é de você empacotar e botar dentro do armário, não. Guardar, sempre que a Bíblia fala em guardar, guarda o mandamento, guarda as ordens, guarda as leis, é pôr em prática, ok? Então sereis a minha propriedade peculiar. Perceba que a condição de se tornar propriedade peculiar dele está atrelada, amarrada a uma obediência. Não é que vai ser propriedade peculiar dele de qualquer jeito, não. Vivendo de todo jeito, não. Você está entendendo? Com a vida toda troncha dentro da igreja, não. Não. Muito pelo contrário. Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino, de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus fala para Moisés isso. Você vai dizer ao povo que eles serão meu povo, minha propriedade peculiar, se eles obedecerem a minha palavra. Então, se eles obedecerem, serão meu povo. Mas se não obedecerem, não será meu povo. Observe que a obediência sempre está condicionada para o povo. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu quero um povo que me obedeça. Eu não quero um frequentador de igreja, não. Eu não quero um religioso que anda com a Bíblia, cabelo grande, saia comprida, perna cabeluda, que não passa um barbeador, mas que não obedece à palavra, não. Não adianta andar de paletó e gravata, a saia lá embaixo, cocô lá em cima, mas vivendo uma vida de desobediência. Não adianta frequentar a igreja todo dia e desobedecer a palavra. Não adianta você orar horas e horas e não obedecer a palavra. Não adianta você cantar bonito, pregar eloquentemente, se você não obedece a palavra. Não adianta você dar dízimo e oferta, se você não obedece a palavra. Porque Deus não quer o dinheiro de ninguém. Ele quer a obediência. A obediência. Veja bem, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Eu disse que a salvação e a obediência é indivisível. Nós não podemos separar a salvação da obediência. 1 Samuel 15, 22 e 23. O rei Saul, ele iria para uma guerra, consultou o profeta Samuel. Samuel disse: olha, você vai para a guerra, tudo bem, mas Deus mandou você matar todo mundo. Mata tudo, destrói tudo, queima tudo. Não traga absolutamente nada. Essa é a ordem de Deus.
Essa é a vontade de Deus. Ele foi para a guerra. Quando ele volta da guerra, o profeta Samuel estava esperando. E quando ele vem, Samuel pergunta para ele: você fez o que Deus mandou você fazer? Ele disse: eu fiz. Samuel disse: está certo. E esse mugido de boi que eu estou ouvindo aí? E esses símbolos de sinete que eu estou ouvindo? Ele disse: eu trouxe os gados mais gordos para oferecer a Deus. Eu trouxe o ouro e a prata para a casa do Senhor. Eu trouxe o rei vivo. Tudo que Deus já havia mandado ele fazer, ele não fez. Aí Samuel disse: porém Samuel disse, está dizendo a Saul, porventura o Senhor tem tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. 23. E o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade da idolatria. Ele disse a Saul: Deus não tem prazer em sacrifício, holocausto. Você pode dar dízimo, oferta, presente a Deus. Deus não quer isso. Deus quer obediência. Porque o rebelde, o desobediente é como um feiticeiro. É como a idolatria para Deus. Deus odeia tanto o feiticeiro como a idolatria. Então, quem não obedece a palavra é comparado a um feiticeiro e a um idólatra. E às vezes a gente, como cristãos, nós desobedecemos a palavra para satisfazer o desejo do nosso coração, para agradar as pessoas. Então a gente deve priorizar a palavra. Goste quem gostar, a gente deve honrar a palavra de Deus, ainda que a gente venha sofrer perdas, danos, mas Deus será glorificado com a nossa obediência. Para isso a gente existe. E Jesus veio para isso, para nos fazer obedecer a palavra. A gente não é mais um crente no mundo, não. A gente é discípulos de Jesus. E a nossa marca deve ser através da obediência. Nada mudou. Do jeito que começou, vai terminar. Começou com a obediência, terminará com a obediência. E Paulo, escrevendo em Romanos, ele diz: pela desobediência de um homem veio o pecado e a desgraça do mundo, mas pela obediência de um homem veio a restauração e a salvação para o mundo. Oh, glória a Deus. A obediência é o segredo do sucesso. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Amado Deus e Pai, o evangelho da obediência foi anunciado. Toda honra, glória e louvor sejam dados a Ti. Ensina-nos a viver a obediência. Nós somos inclinados ao pecado e ao mal. Somos tendenciosos, ó Deus, a desobedecer a Tua palavra, mas queremos nos arrepender dos nossos pecados. Purifica a nossa vida e dá-nos a sensibilidade para ouvir a Tua voz, para que possamos viver em santidade e em obediência. E a Ti seja a honra, a glória, o louvor para todos sempre. Amém. Vamos adorar o Senhor com os dízimos e as ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Dizimar e ofertar também é uma atitude de obediência, porque Ele diz: trazeis os meus dízimos e as minhas ofertas à minha casa, para que haja mantimento na minha casa. Aleluia.